Bom dia a todos que acompanham o Popular pelas redes sociais. Manhã de sexta-feira, dia 14 de agosto, e hoje a gente está recebendo aqui na redação a Tati Assuíte, nossa vice-prefeita e candidata a deputada estadual, e a Rosângela Moro, candidata a deputada federal nestas eleições de 2026. É um prazer receber vocês aqui e para a gente bater um papo rápido, porque campanha não tem tempo para parar, tem que sair na correria e tudo mais. Tati, o pessoal de Araucária a gente conhece, mas agora você está numa nova caminhada. O que as pessoas podem esperar de você? Esperar de mim o que eu posso fazer por Araucária que eu não pude fazer enquanto vice-prefeita, né, Valdir? Até perguntar, Tati, por que você vai deixar a cadeira de vice-prefeita para sair candidata? Para eu poder fazer, para eu poder ter a voz de Araucária. A gente até estava falando no começo, né, a arrecadação de Araucária está caindo, vai ser muito prejudicada a Araucária, é uma cidade muito rica, mas a gente precisa ter representantes lá na Assembleia, a gente precisa ter representantes lá em Brasília para a gente fazer com que a Araucária não sinta essa perda aí de arrecadação muito significativa, porque você sabe, você é daqui da Araucária, a deputada aqui também conhece um pouco da nossa região, que a Araucária vai sofrer muito com isso. Então a gente precisa ter uma representante lá na Assembleia, junto com o governador, né, e parceiro do governador, principalmente tem que ser parceiro do governador, então a gente está junto com o Sérgio Moro, né, e para que a Araucária não sofra e não sinta tanto essa queda de arrecadação. Bacana. Rosângela, caminhada pelo Paraná e como deputada federal, o que a comunidade paranaense, os 399 municípios do Paraná, podem esperar da Rosângela lá na Câmara Federal como uma das 30 deputadas do Paraná? Pode crer, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A deputada Rosângela Moro trabalha para as pessoas. Eu tenho uma pauta que eu luto muito, que é a pauta da saúde, a pauta da assistência social. E percorrendo o estado do Paraná, eu vejo que há muito ainda a ser feito. A gente, por exemplo, no segmento dos idosos, a gente tem uma população envelhecendo e já andei várias regiões do Paraná e saio triste, porque o estado não está chegando em todas as regiões e essa população, os idosos, estão em instituições de longa permanência, com apoio de caridade da comunidade, com alguns ajustes com os municípios e com alguns ajustes com as congregações religiosas. E a gente precisa ter um olhar para esse segmento. E quando eu falo assistência social, é o idoso, é a pessoa com deficiência, aquelas pessoas em vulnerabilidade das doenças raras. Então eu tenho feito isso na Câmara dos Deputados hoje, aprovando e trabalhando por projetos no segmento dessas pessoas, e quero permanecer fazendo isso pelo estado do Paraná. Que bacana. E deputada, a gente sabe, Araucária é o maior polo industrial do sul do país. E como a Tati ressaltou, a gente está numa situação de perda de receita por conta da reforma tributária. Não tem seus impactos ainda, mas vão começar a ter os impactos daqui a alguns anos. Então, mais do que nunca, a Araucária vai precisar de representantes que defendam os interesses da cidade. Eu sei que você vai ser deputado dos 399 municípios, mas a gente é bairrista, o Popular é um jornal local, então a gente precisa se preocupar com a cidade de Araucária. O que a gente pode esperar? Pode esperar um gabinete lá em Brasília com a porta aberta para as demandas da cidade, independente de quem seja o gestor? Como é que é o seu olhar com isso? Certamente. Primeiro, sobre a reforma tributária, eu preciso dizer que eu votei contra, Tati, votei contra, porque a reforma tributária, o propósito dela era sintetizar, desburocratizar todo esse arcabouço tributário que se tem, reduzir o tamanho do Estado e diminuir o imposto. E o que a gente viu na prática que aconteceu foi absolutamente o contrário. As empresas e os contadores estão tendo que trabalhar com 2 sistemas paralelos até que ela se efetive a partir de 2032 e não facilitou a vida do contribuinte, muito pelo contrário, e ainda a carga tributária vai vir mais pesada. Com essa nova modalidade dos 2 impostos sobre consumo virarem um só, a Araucária tem uma razão exatamente de se preocupar, porque pode vir a perder a sua arrecadação, somados ali o ISS e ICMS, que vão tributar numa única sigla. Mas eu tenho uma solução para isso, Tati. O nosso agora, que pode falar, candidato Flávio Bolsonaro, se eleito for, já falou que vai suspender essa reforma tributária, porque não tá boa pro contribuinte, não tá boa para quem sustenta esse país, não tá boa pro consumidor. Então, mais um motivo aí para a gente apoiar Flávio Bolsonaro.
Bolsonaro, que ele disse que vai suspender essa reforma e vamos começar um estudo do zero e bem feito, porque desse jeito que foi aprovado, não tá bom para ninguém. Que bacana. Tati, eu sei que o tempo de vocês e Rosângela é curto, nós estamos na correria, o bate-papo aqui é rápido, então eu queria que você deixasse uma mensagem final para os eleitores araucarienses, mais de 100 mil eleitores araucarienses, os eleitores do estado também, sobre esse teu início de campanha e falar para ela um pouquinho de maneira sucinta das suas propostas e o que eles podem novamente esperar da Tati, como entrar em contato com a Tati. Então, vocês sabem, né, Valdiclei, sou super acessível, né? Eu ando na rua, meu telefone é o mesmo número, já faz mais de 20 anos, dou para todo mundo, passo para todo mundo. Mas assim, Araucária é uma das cidades mais importantes do estado do Paraná. Mas ela foi esquecida pelos governos, deputada, porque sempre foi rica, sempre teve dinheiro, então nunca precisou do estado, nunca precisou de deputado, nunca precisou. E a gente está vendo agora, se Deus quiser, que o Flávio ganhe também, que isso caia por terra e a Araucária continue sendo rica do jeito que ela sempre foi. Só que, mesmo assim, até hoje à tarde a gente vai visitar a comunidade, vou mostrar para a deputada uma outra realidade. Uma das cidades mais ricas do estado do Paraná, até do Brasil, é a 40ª cidade mais rica do Brasil, Araucária. E a gente tem uma realidade totalmente diferente. Nós temos aqui a maior área de invasão do sul do Brasil também, né? O maior polo industrial do sul do Brasil e a maior área de invasão do sul do Brasil fica aqui dentro da Araucária. Então a riqueza ela não está chegando aonde deve chegar. E a gente precisa muito da ajuda do Estado. Então a gente precisa de uma deputada que olhe a Araucária do jeito que ela merece. Então esse é o meu propósito, de ajudar as pessoas da Araucária do jeito que ela merece. Faz 20 anos, quase 20 anos que eu moro aqui, mas uma cidade que eu adotei, que eu amo, é a minha cidade, é a minha terra, e eu não admito ver pessoas hoje em dia com uma arrecadação tão alta sofrendo do jeito que elas sofrem. Então a gente precisa chegar no governo do Estado, junto com o governador, ser parceira do governador, para que essa riqueza, esse atendimento, chegue nas pessoas e a gente faça da Araucária uma cidade rica de verdade mesmo, do jeito que a Araucária merece. Que bacana. E você, deputada, o que tem para falar para a população de Araucária nessa caminhada? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui em Araucária mais uma vez. Eu estou numa dupla jornada, porque além de ser pré-candidato, candidato a deputada federal, também estou ajudando o senador Sérgio Moro no plano de governo dele. Então eu tenho para falar para a população da Araucária e de todo o Paraná, porque, claro, a gente é barrista, quer defender a nossa cidade, mas a gente, quando pensa na saúde, a gente tem que ter o mesmo direito do cidadão da Araucária tem que estar para as outras regiões. E a gente precisa começar a olhar, assim, essas questões, esses direitos das pessoas como um todo, né? Então, nessa minha dupla jornada pré-candidata e trabalhando na construção do plano de governo do senador Sérgio Moro, já conseguimos inserir nesse plano benefícios. Vou trazer de exemplo aqui da área da saúde, que está me envolvendo mais, né? Nós vamos estabelecer aqui no estado do Paraná a tabela SUS paranaense. Copiar um exemplo que São Paulo, o governador Tarcísio fez lá em São Paulo, deu muito certo, que é o Estado complementar o valor da tabela SUS para melhorar o atendimento na saúde. E veja bem, é por atendimento, não é por local da residência, tampouco do estabelecimento da saúde. É o atendimento, o mesmo atendimento remunerado no estado inteiro com o mesmo valor. E em São Paulo, essa experiência foi tão exitosa, começou toda pela rede filantrópica, e essa experiência foi tão exitosa que reduziu a fila de espera para cirurgias eletivas. Então eu estou trazendo todo esse olhar da saúde, do terceiro setor, da pessoa com deficiência, da pessoa com doença rara, para as pautas para continuar trabalhando e para ajudar e colocar no plano, como de fato já está, no plano de governo do senador Sérgio Moro. Eu quero trabalhar pelas pessoas. Que legal. Gente, é uma conversa rápida. Eu quero deixar uma lembrancinha aqui de um projeto que o Popular tem, que é o Leve Araucária, que é um imã de geladeira de uma ponto de referência de Araucária, que é a Casa do Cavalo Bai. E por que a gente está fazendo questão de entregar um imã de geladeira, deputado? Porque o imã de geladeira você vai colar na geladeira da tua casa e você vai olhar ele todo dia. E você vai lembrar que passou por Araucária e vai lembrar que você precisa ter um compromisso com a cidade de Araucária. Exatamente. Então, por isso que a gente está fazendo questão de entregar esses imãs para todos os candidatos que a gente está recebendo aqui. Na frente, eu já vou mostrar para a deputada. Por favor. Gente, então um bate-papo rápido, obrigada. Um bate-papo de qualidade para a gente de verdade. Eu sou Valdiclei, aqui do Popular, o jornal que é especialista em Araucária.